De Deus, ela é assim. A cada dia que a gente medita nela, a cada dia que a gente lê, a gente descobre mais coisas, não é verdade? Porque a palavra de Deus, ela é algo, podemos dizer, ela é uma fonte. Todos nós sabemos que uma fonte, os irmãos, sei que os irmãos conhecem a fonte, nós que viemos lá da roça, lá do sítio, não é verdade? A gente conhece muito bem o que é uma fonte, não é verdade? E aí, quando nós morávamos lá na roça, não tinha água ainda canalizada, então a gente, todo dia de manhã, todo mundo do povoado ia lá na fonte buscar água, e aí todo mundo se encontrava pela manhã, naquele horário de ir apanhar água, não é verdade? Mas cada uma das pessoas que iam ali, enfiava o seu cântaro, não é verdade? Enchia o seu cântaro, a sua vasilha, a sua lata, o seu pote, o bujão, a vasilha que fosse apanhar água, não é verdade? E aí trazia, e a gente olhava para trás e a mina estava da mesmo jeito, porque ela brotava, porque ela ia fluindo, na verdade, o passo que ia tirando, ela ia fluindo e ia saindo água nova, na verdade, e os que vinham mais por detrás encontrava água boa, na verdade. Então a palavra de Deus, ela é assim. A cada dia que a gente medita, a cada manhã que a gente entra na palavra de Deus, às vezes você lê um texto hoje, lê amanhã, lê vários dias, não é verdade? E cada dia que você se aprofunda naquele texto, ou que você medita naquele texto, você descobre coisa nova, porque é mistério de Deus. A palavra de Deus, ela é mistério. Então, se ela é mistério, ela é revelada, não é verdade? E às vezes Deus não revela, podemos dizer, de uma forma geral, não é verdade, do texto. Às vezes você vai descobrindo, às vezes o irmão Danilo prega aqui em um texto, às vezes, quantas vezes eu já falei naquele texto, não é verdade? Mas o irmão Danilo traz uma palavra aqui e eu descubro algo novo naquilo, não é verdade? A irmã Ana traz uma palavra e eu vou descobrindo algo novo dentro daquele texto, porque é a palavra de Deus, porque os irmãos não trazem aqui a sua própria palavra, os irmãos não trazem aqui algo dele. Às vezes a gente conta, isso é natural, não é verdade? A gente contar um pouco da nossa vida, ou contar aquilo que acontece no nosso cotidiano, aquilo que está à nossa volta, porque faz parte, mas o objetivo principal é mostrar a palavra de Deus. E quando a gente traz a palavra de Deus e a gente inclina o ouvido, abre o coração, algo acontece na nossa vida, não é verdade? E nesta noite nós estamos trazendo aqui, nós lemos aqui o texto da palavra de Deus de 1 Samuel, capítulo de número 16, que falou acerca da escolha, que Deus escolheu o segundo rei, não é verdade? O segundo rei. Os irmãos sabem a história de Israel. Para nós entender melhor o texto em que nós lemos, nós precisamos voltar um pouco atrás. E eu quero voltar e trabalhar aqui com os irmãos, trazer uma parte do capítulo de número 15. Mas antes de nós adentrar no capítulo de número 15, os irmãos conhecem muito bem a trajetória do povo de Israel, não é verdade? O irmão Danilo, ele contou aqui, ele trouxe aqui uma saudação no domingo, e ele falou antes da chamada de Abraão, não é verdade? O capítulo 11 de Gênesis, antes da chamada de Abraão. Aí entrando no capítulo 12, foi aquele momento que Deus chama a Abraão e lhe faz uma promessa, não é verdade? Só que a promessa que Deus fez a Abraão, ela não se cumpriu instantâneo, não é verdade? Não foi rapidamente. Deus, ele é tão perfeito, irmão, que chegou um dado momento, ou um momento da vida de Abraão, que Deus o disse para Abraão: Abraão, aonde tu pisar os pés, eu darei a tua semente. Deus estava dizendo para Abraão que a promessa era para distante, era para tempos longos, verdade? Então Abraão sabia que na verdade ele não ia alcançar, ou ele não ia poder pisar os seus pés na terra, dizendo: acesso à terra já é minha. Ele teve o privilégio, Deus fez ele percorrer por toda a terra de Canaã. A Bíblia diz que Deus chamou ele, mandou que ele peregrinasse, fosse por terras estranhas, não é verdade? Quando a gente acompanha a trajetória de Abraão, a gente vai ver que muito daquelas terras ele conquistou. Ele conquistou com o seu trabalho. Mas só que quando Deus chamou ele para ele ser peregrino, ele não tinha, podemos dizer, moradia fixa. Ele estava em um lugar hoje, amanhã ele se levantava e ia para outro, porque ele andava na direção de Deus. Até que o povo foi
para o Egito. A Bíblia diz que foi bem poucas pessoas, não é verdade? Quando aconteceu aquela fome ali na terra de Canaã, já nos tempos de Jacó, não é verdade? Com os seus filhos, já tinha passado a terceira geração, não é verdade? Já estava entrando na quarta geração, que eram os filhos de Jacó, e aí aconteceu por determinação de Deus aquela fome, que por causa daquela fome eles precisaram ir para o Egito. Só que Deus já tinha preparado o caminho através de José. Deus já tinha levado na frente do seu povo. Deus já tinha ido preparar a estadia para o seu povo. Isso prova que Deus não desampara os seus. Deus não deixa sozinho aqueles que ele buscam. E o povo entrou. A Bíblia diz que foi 70 alma, não é verdade? 70 pessoas que entrou entre homens e mulheres e crianças, entrou no Egito juntamente com o patriarca Jacó. Mas como a vida do homem não é para sempre, a vida do homem tem um limite, não é verdade? A vida de Jacó também chegou o seu limite e ele se foi. E aí ficou a nova geração. E aí começou a crescer. A Bíblia diz que foi crescendo lá no Egito. E aí José também, que era o governador, se foi. Os filhos de Jacó se foram, porque eles passaram 400 anos ali no Egito, segundo o texto. E aí a Bíblia diz que eles cresceram de uma forma tão grande, que o rei do Egito ficou incomodado com aquilo. Ficou imaginando, olhando e vendo aquela multidão, como quem diz: esse povo é grande, esse povo é um povo estrangeiro, quem sabe se acontecer uma guerra aí, eles estão aqui como escravos, se acontecer uma guerra, eles vão se revoltar contra nós, para poder escapar. E aí a Bíblia diz que eles começou a maltratar o povo de Deus. Só que Deus é o que conhece o aqui e o que está lá, não é verdade? Como o pastor disse, que Deus não tem limitação de tempo, não é verdade? Ele está lá no nosso passado, Ele está no nosso presente, e Ele também está lá no nosso futuro, porque Ele conhece todas as coisas. E aí Deus já preparou por meio de Moisés, aconteceu aquele e Moisés foi expulso por uma caça de Faraó da sua vida, e aí Deus conduziu Moisés para o deserto. Sabe o que me chama a atenção no trabalhar de Deus? É que Deus não perde a direção. Para onde que Deus conduziu Moisés? A Bíblia diz que Moisés saiu errante pelo deserto, pensando ele que estava errante. Sabe para onde Deus conduziu ele? Conduziu para a sua descendência, conduziu lá para o povo de Midian. Ele foi para a casa do sacerdote de Midian, por nome Jetro. Quem era Midian? A Bíblia diz que Midian era um filho de Abraão. Depois da sua velhice, depois da morte de Sara, a Bíblia diz que ele casou com uma mulher por nome Quentura, e ele gerou filhos e filha, e entre esses filhos nasceu um, e ele pôs o nome de Midian. Então era este povo que estava localizado ali naquele deserto, e aí Deus o diz: eu não posso perder, não é verdade? Eu tenho que conduzir Moisés para o seu povo. Para o seu povo, embora mais tarde, lá na frente, quando o povo entra na terra prometida, os midianitas foram os piores inimigos do povo de Israel, mas eles eram irmãos, não é verdade? Era da mesma descendência, só que não era o povo da promessa. Então, na verdade, e aí a Bíblia diz que quando Deus resolve tirar o povo lá do Egito, e aí faz com que o povo vai caminhando pelo meio do deserto. O irmão Danilo falou aqui quantos dias era a trajetória? Aproximadamente quantos dias de Canaã, do Egito para Canaã? 11 dias. Veja só, irmãos, 11 dias era a trajetória deles, saindo do Egito, 11 dias caminhando, eles estavam dentro da terra prometida, não é verdade? Mas a primeira coisa, o primeiro obstáculo que eles encontraram, eles duvidaram da mão de Deus. Quando eles chegaram de frente ao Mar Vermelho, viram a boa mão de Deus operar para tirar eles do Egito, eles duvidaram daquilo que Deus poderia fazer e começaram a oprimir o homem de Deus, oprimir Moisés. E aí Deus, eu acredito que Deus olhou e disse: esse povo não vai dar certo.
eu vou fazer com que esse povo ande mais longe. E aí eles começaram a percorrer no meio daquele deserto, não é verdade? Dando volta, acampando, levantando acampamento, acampando e levantando acampamento. Mas Deus é tão bondoso que durante o dia Deus ele se formava uma nuvem, na verdade, para proteger o seu povo, e durante a noite ele se ponhava na frente com uma coluna de fogo para guiar o povo. Então no dia que a coluna parava na frente dos israelitas, eles tinham que parar, acampar, ficar parado. Enquanto ela não levantasse e andasse, significava que era a ordem de Deus, eles permaneciam ali, não é verdade? E assim foi a trajetória. E aí chega num termo ou em uma localidade, em um povo por nome Amalequita, e eles impediram de Israel passar pelos seus termos. Bateram o pé e disseram: por aqui não passa, não é verdade? Não pode beber das nossas águas. E começaram a impedir, implicar com o povo de Israel. Eles pediram paz, mas eles não aceitaram. E aqui conta de Deus, não é verdade? Foi para a conta de Deus, porque Deus ele não se esquece de nada. Mas na frente nós vamos entender, não é verdade? Aonde nós queremos adentrar. Estou só mostrando para os irmãos, eu sei que os irmãos conhecem essa trajetória, nós estamos lembrando e caminhando junto com o povo de Deus. E aí o povo deu a volta, passou, não é verdade? Porque era a ordem de Deus, eles tiveram que dar a volta e não puderam passar pelos termos dos amalequitas. E aí lá vai o povo, Moisés, e chegou o dia da sua morte, não é verdade? Deus falou para Moisés: daqui para frente você não vai, Josué que vai com este povo. Josué lutou, trabalhou com o povo, santificou o povo, as águas do Jordão se abriram, entraram. Depois que eles entraram na terra prometida, aí foi que a coisa foi pior, é verdade? Quando Josué entrou na terra prometida, depois que atravessou o Jordão, a Bíblia diz que ele se acampou. E quando ele se acampou, na sua frente estava Jericó, uma das cidades mais temidas de toda aquela região que existiam por ali. Jericó tem uma cidade. Pois o relato diz que aquela cidade, ela tinha uma muralha enorme, ela tinha uma muralha que ela tinha 6 metros de largura e ela ia 9 de altura, as muralhas de Jericó. E era considerada uma cidade invencível. Mas Josué, o povo cansado da trajetória, a Bíblia diz que quando deu madrugada, Josué pegou o seu moço e saiu andando em volta dos muros de Jericó. E ele saiu andando como quem diz assim: eu vou entender, não é verdade, o que está acontecendo, ou o que tem para nós aqui pela frente. E aí quando de repente ele vai andando, quando ele olha na sua frente, tem um soldado em pé, com a espada desembainhada na frente de Josué. E aí Josué olhou para ele e diz: vem cá, rapaz, tu é um dos nossos contra nós, como quem diz, tu é um dos soldados que já saiu de Jericó para nos atacar. Aí o anjo disse: calma, rapaz, eu sou contra, mas eu vim a favor, príncipe do exército do Senhor. E aí Josué, sendo um homem de Deus, conhecedor, na verdade, da voz de Deus, ele se prostra antes ele ser. Quando a gente vai acompanhar a história, ele está representando o próprio Jesus, e aí Josué se prostra, e aí o anjo diz assim para ele: Josué, primeiro tira as tuas sandálias. E aí o anjo foi dizendo para ele, disse: olha, isso é o que tu tem que fazer, tu tem que reunir o povo, e aí tu pega o povo, e aí tu começa a correr em volta desse muro aí, vai dar uma volta num dia, volta para o arraial. E aí Josué, como era um líder experiente, aprendeu com Moisés, ele não hesitou, ele foi e o povo, e aí ele deu uma volta em um dia e voltou. A Bíblia não diz, mas quando a gente entra na história de Jericó, a gente descobre que o povo de Jericó estava atemorizado, mas também estava zombando de Israel, por ver, podemos dizer, aquele tipo de peleja, como quem diz, eles estão loucos, não é verdade? Só dar uma volta em volta do muro e voltar para a cidade, voltar para o acampamento, isso não vai resolver. Aí o anjo disse: olha,
vocês percorrem até fechar o círculo, volta para o arraial. 6 dias em seguida. Quando dá no 7º dia, vocês vão se esforçar um pouco mais. Vocês vão dar 7 voltas, e aí quando fechar o círculo, todos vão gritar e os muros vão cair e vocês vão tomar posse da terra prometida. Tomar posse quer dizer da cidade de Jericó, é o primeiro obstáculo. E assim aconteceu. Os irmãos sabem e conhecem que a história diz que os muros de Jericó vieram abaixo. Não é verdade? Alguns historiadores, a Bíblia não diz, mas alguns historiadores diz que, na verdade, quando a gente olha para o texto, dá para a gente ter, para dizer, esse entendimento, que os muros, eles não caíram, eles não tombaram, mas eles afundaram, não é verdade? Porque se eles tinham 6 metros de largura, se eles tombassem, ninguém conseguia passar, não é verdade? Então a boa mão de Deus foi lá e encarcou ele para baixo, não é verdade? E o povo tomou posse daquilo que era seu. E aí começou, não é verdade, a trajetória do povo para tomar posse da terra que era sua. E a Bíblia diz que Josué foi um líder experiente, mas o povo, de vez em quando, virava as costas para Deus. E aí, quando chega no final da vida de Josué, Josué já está velhinho, mas ele faz uma última reunião com o povo, chama todo o povo, todos os anciões, e aí ele diz para o povo, diz: olha, está diante de vocês hoje, na verdade está diante de vocês, vocês a partir de agora escolhem a quem vocês vão servir. Se vocês querem servir os deuses dos vossos pais, que serviram da além do Jordão, como diz, que serviram lá no Egito, ou os deuses do povo desta terra. Aí ele disse: agora eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou me colocar à parte, não é verdade? Eu e minha casa resolvemos servir ao Senhor. E aí a Bíblia diz que aí depois da morte de Josué entra o período dos juízos, não é verdade? E aí os juízes começam a reinar, começam a governar, e aí passa aquele período, e o juiz que é Samuel, do qual nós falamos aqui nesta noite. E aí chega um dado momento que Samuel já está no final da sua carreira, já está velho, o povo já não queria mais Samuel. E aí disseram assim para Samuel, disse: olha, nós temos observado que todas as nações vizinhas, todo o povo da terra, tem um comandante, tem um rei, tem um que sai para a batalha, tem aquele que é o monarca, que entra e sai no meio do povo. Também nós queremos um rei. E aí Samuel foi questionar para Deus. Samuel disse: Senhor, olha aí o que o povo está pedindo, o povo não me quer mais como juiz, o povo está pedindo um rei. Aí Deus disse: Samuel, fique quieto, acalma o teu coração e saiba que eles não te rejeitaram, mas eles rejeitaram a mim. E aí Deus disse assim: eu vou permitir com que eles escolham um rei. E eles escolheram Saul como rei. Saul tinha tudo para dar certo, não é verdade? Tinha tudo para dar certo, era o primeiro rei de Israel, da nação de Israel. Ele era o primeiro, ele podia botar, pode dizer, nos trilhos como ele queria, não é verdade? Mas ele se esqueceu que ele era o rei da nação, mas que acima do rei existia um Deus da nação, não é verdade? Existia o Deus da nação que criou, que chamou, que separou o povo para si. E aí está lá Saul governando, não é verdade? Se não me foge da memória, era no 2º ano do seu reinado. E aí Deus se lembrou. Deus, ele não se esquece, estava na mente de Deus. E aí Deus olhou e disse: ah, rapaz, tem os amalequitas, não é verdade? Aquele povo que não deram passagem para Israel. Aí a Bíblia diz que nós não devemos tomar vingança, não é verdade? A vingança pertence a Deus. Lá em Romanos 12, e versículo 19, está dizendo que a vingança é de Deus, não é verdade? Diz que a vingança é do Deus Todo-Poderoso. Então o que o crente deve fazer? Colocar nas mãos de Deus e deixar que Deus trabalhe e resolve por nós. E aí Deus disse assim: agora que eu me lembro, o povo, os amalequitas, estão aí espalhados por toda a terra, e eles foram uma pedra no sapato do meu povo, não deixaram passar. Ele disse: agora eu vou varrer o povo da terra, eu vou eliminar os amalequitas, não vou deixar ninguém, vou destruir, fazer com que todas as nações se esqueçam deste povo. Quem que eu vou usar?
E aí Deus chama Samuel, e diz: Samuel, é o primeiro teste que eu vou fazer com o rei Saul. Disse: fala para Saul se preparar e ir à peleja contra os amalequitas. Mas veja bem o que ele tem que fazer. Ele tem que varrer o povo da terra. Não pode deixar ninguém. Ele tem que matar homens, mulheres e crianças, até os de peito. Não é para deixar nada. Animais, boi, vaca, cidade, é para destruir tudo, para fazer se esquecer deste povo. E aí Samuel era o profeta, já não era mais o juiz, mas era o profeta de Deus, foi lá e avisou Saul. E aí Saul convocou o povo. Diz que ele convocou 200.000 soldados armados, mais 10.000 de Judá. Então era 210.000 soldados, e ele foi para a peleja. E quando ele chegou, ele se acampou defronte dos amalequitas, e ele armou uma emboscada. Até aí ele foi bem, não é verdade? E aí diz que eles travaram a batalha, travaram a guerra, foram destruindo conforme Deus o mandou. Ele foi destruindo, passando a fio da espada, não deixando nada para trás. Mas quando ele dá de cara com o rei Amaleque, eu acredito que ele se agradou, não é verdade? Ele se agradou dos amalequitas, e aí ele disse: não, esse camarada aqui, ele me serve. E ele foi lá e catou o camarada e escondeu. Prendeu, não é verdade? Vivo, que era o primeiro que era para ele tirar a vida. E aí o povo foi ver, ovelhas, vaca, ouro, prata, e aí foram separando. Esse aqui nós vamos oferecer sacrifício. Só que a intenção do povo não era essa. Deus conhece todas as coisas, não é verdade? E aí, quando deu a noite, a Bíblia diz que Deus falou a Samuel e disse: Samuel, o homem não obedeceu a minha palavra, o homem não cumpriu com o meu dito. Só disse assim para Samuel. A Bíblia diz que Samuel passou a noite em clara, passou a noite preocupado, mas ele passou a noite estado diante de Deus, rogando em favor de Saul. E aí quando deu de madrugada, a Bíblia diz que ele se levantou e foi ao encontro de Saul, porque Saul já estava voltando da peleja. E aí alguém anunciou para Samuel, disse: olha, o homem já está lá no monte, não é verdade? Já está te esperando. E aí Samuel chegou, não é verdade? E aí Samuel olhou para Saul e disse: até quando, Saul, tu vai desobedecer a palavra de Deus, o mandado de Deus? Ele disse: não, eu cumpri toda a palavra de Deus, toda a ordenança de Deus, eu cumpri ao pé da letra. E aí Samuel, que era um homem espiritual, ele disse: mas eu estou ouvindo um som meio que estranho, e esse balido de ovelha que eu ouço, e esse mugido de vaca, o que é isso? E aí ele não tinha como esconder, Saul não tinha como esconder. Ele disse: sabe o que é, Samuel? O povo, eles perdoaram o melhor da terra, e aí nós trouxemos vaca, ovelha, prata e ouro, para oferecer em sacrifício ao teu Deus. Já nem dele não era mais, na verdade, ao teu Deus. E aí Samuel ficou enfurecido e começou a repreender a ele. E Samuel, que tinha o Espírito de Deus, que conhecia, e ele disse também: o rei Agag, nós trouxemos com vida, conservamos com vida, está aí. E aí Samuel foi e disse assim, disse: olha, você tinha tudo para dar certo, mas hoje mesmo o Senhor está te rejeitando, está te banindo, está cortando o teu reino, porque na verdade tu não cumpriu aquilo que Ele te ordenou. E aí ele disse: eu pequei, Samuel, perdoa-me o pecado, e vai comigo, me honra diante dos anciãos, e vai comigo oferecer sacrifício. E aí Samuel, como é o homem, não é verdade, e aí ele foi batendo com Samuel, não é verdade, até que Samuel caiu na lábia de Saul. E aí quando Samuel descobre que Agag estava com vida, Samuel ficou enfurecido, não é verdade? E aí a Bíblia diz que Samuel virou as costas para ir embora, para deixar Saul sozinho. E aí a Bíblia diz que Saul, ele foi lá e
catou no manto de Samuel e rasgou, puxou com força e rasgou. E aí Samuel virou para ele, olhou e disse: da mesma forma que tu rasgou o manto hoje, assim Deus te diz que está rasgando de ti o teu reino e dando para outro que é melhor do que tu. Mas mesmo assim ele se convenceu e foi e prometeu de ir com Saul. Mas antes de ir com Saul, ele disse: agora traz o rei Agag aqui fora. E aí o rei Agag, a Bíblia diz que ele saiu e veio animosamente, dizendo no seu coração: já aplacou o furor da ira do profeta e o ardor da morte já passou. E a Bíblia diz que quando Samuel olhou para o rei Agag, porque era a ordem de Deus, era para destruir, e ele disse: assim como tu desfilhou pela espada muitas mães, quer dizer, tirou a vida de muitos, assim tua mãe também vai ficar desfilhada. E a Bíblia diz que ele foi lá e matou o rei Agag à espada, por ordem de Deus, porque essa era a ordem de Deus para banir. E aí o tempo passou, e aí Deus aparece novamente a Samuel e disse: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, aquele que eu já rejeitei? Agora levanta-te. Os irmãos observaram como foi que nós começamos a leitura? Levanta-te, pega teu vaso de azeite e vai até Belém, a casa de Jessé o belemita, e lá tu vai ungir um dos seus filhos como rei, porque eu já tenho me provido de um dos seus filhos. Deus não apontou a dedo: é ele que é o rei. Deus não disse assim, só disse assim: vai, e lá tu faz conforme eu te disser. Porque quando Deus manda, Deus vai orientando, não é verdade? Quando Deus chama alguém para o seu reino, Deus se responsabiliza e cuida. Samuel conhecia tanto a fúria de Saul que ele temeu. Ele disse: Senhor, não posso. Porque quando Saul souber que eu fui a Belém, ele vai me matar, porque não é tempo de sacrifício. E aí Deus disse: não, mas eu sei dar um jeito. Disse: pega uma bezerra de entre as vacas, levanta-te e diz que o Senhor te mandou tu ir a Belém para oferecer um sacrifício. E aí quando chegar lá, tu vai convidar Jessé e vai santificar ele e os seus filhos. A Bíblia mostra nome de 7 filhos de Jessé, é verdade? A Bíblia mostra os 7 filhos de Jessé. No momento em que Samuel chega lá, os camaradas estão em casa, não é verdade? Certamente os caras tinham privilégio, não é verdade? E aí assim Samuel se levantou, pegou o seu vaso. Eu acredito que ele, sem saber, como quem diz: qual é dos filhos de Jessé que eu vou ungir? Mas o Senhor diz: faça aquilo que eu te disser. E aí quando ele chega lá, quando ele entra na cidade, veja o pavor dos anciãos da cidade, porque não era tempo da visita do profeta, não era dia do profeta aparecer naquela cidade, e os anciãos ficaram apavorados e disseram: é de paz a tua vinda aqui? Como quem diz: o que o profeta veio anunciar para nós aqui em Belém? Qual é o recado de Deus? E aí ele disse: não, fique tranquilo, porque é de paz a minha vinda aqui, sacrificar. E aí ele pediu que o povo se santificasse e aparecesse no sacrifício. Só que o sacrifício é na casa de Jessé. E aí ele foi lá, chamou Jessé, mandou Jessé se santificar e os seus filhos. E ele conta para Jessé. O texto não diz, mas quando a gente acompanha a história, ele declarou a Jessé o que ele estava vindo fazer ali. Porque na verdade, quando ele chega ali, ele já está bem na frente. Não é verdade? O primogênito Eliabe está bem na frente, porque Jessé já tinha colocado, como diz, é esse o rei. Porque era por direito, não é verdade? Era por direito. Mas só que Deus, ele faz as coisas o contrário. O trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. O tempo de Deus acontece na nossa vida diferente daquilo que nós pensamos. O que cabe a mim e a você
esperar pelo tempo de Deus. O que cabe a nós é obedecer e estar pronto. Só que a Bíblia diz que nós não podemos ser vagaroso no cuidado, não é verdade? Mas ser fervoroso no espírito. Nós não podemos ser apressado demais, não é verdade? Para não tomar a frente de Deus, mas também devemos nos posicionar. Porque senão a bênção vem e passa e nós perdemos a nossa vitória. Porque às vezes a gente recebe uma promessa de Deus e a gente faz de tudo para querer ajudar Deus, fazer aquilo se cumprir na nossa vida, não é verdade? E aí às vezes não é daquela forma que Deus quer agir. Ou às vezes nós recebemos uma promessa de Deus e aí ficamos assim, não é verdade? Deus prometeu, na hora certa Ele vai cumprir. Mas tem um momento de a gente agir, não é verdade? Tem um momento de a gente agir, não pode atravessar, passar na frente de Deus, mas também não pode se acomodar, tem que ficar ativo, não é verdade? E buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí Samuel aparece e disse: não, fique tranquilo, a minha vinda aqui é de paz. E aí quando de repente Samuel entra na casa de Jessé, o banquete está preparado, não é verdade? O banquete está preparado. E aí Samuel, quando ele olha e vê Eliabe, aquele moço, não é verdade? Um homem de alto, um homem de uma boa estatura. E a Bíblia diz que agradou aos olhos de Samuel. Samuel já se levantou, como quem diz: aí está o ungido do Senhor. E aí Deus disse: não, Samuel, não é assim. O homem não é este. Vejo como vejo o homem vê aquilo que está aparente, mas eu vejo segundo o coração, não é verdade? Então nesta noite a palavra de Deus está dizendo: Deus ele sonda cada coração que aqui está, não é verdade? Eu olhando para o semblante dos irmãos, às vezes a gente pode até descobrir ou até perceber, não é verdade, que o irmão está com o semblante meio caído, está meio abatido, ou está passando por algum revés na vida, na verdade, porque isso é comum na vida do ser humano, mas só que lá no coração eu não consigo detectar nada do que está no coração. Agora o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas. E aí quando Deus diz para Samuel, Samuel volta e se assenta no seu lugar, como quem diz: agora eu vou esperar a ordem de Deus. Ele também tinha se esquecido de que Deus diz: faça aquilo que eu te mandar. E aí quando de repente, quando ele toma essa atitude de volta, Jessé foi lá e pegou Abinadab, o segundo, trouxe, como quem diz: é esse. E aí Samuel disse: tão pouco Deus escolheu a este. Jessé volta, e aí pega Samar, traz e coloca diante de Samuel. Samuel disse: também o homem não é esse. Não é esse. Ele disse: também não é ele. Rudá, eu. E aí Jessé volta e se assenta, como que diz: não posso fazer mais nada. E aí Samuel diz: não, mas tem algo errado. E aí Samuel disse: Jessé, me diz uma coisa, acabaram os seus jovens? Não tem mais ninguém? Ele disse: tem um, o mais novo, mas é muito moço, está lá no campo, como quem diz, cuidando de umas poucas ovelhas. A história de Davi diz que Davi ele cuidava do terceiro rebanho, não é verdade? Tinha o primeiro rebanho, que era o rebanho do sacrifício, e tinha o segundo rebanho, que era o rebanho do comércio, não é verdade? De tirar a lã para comercializar, e tinha o terceiro rebanho, que era das ovelhas coxas, daquelas que eram aleijadas, que tinham defeito. Então nascia uma manca. Esse não serve para o sacrifício, não serve para o comércio, manda lá para Davi. Tanto é que quando Davi chega lá na batalha, lá que ele derrotou o gigante, o seu irmão mais velho, sabendo que ele era o rei, e ele disse assim: com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas? Com quem tu deixou aquelas poucas ovelhas, não é verdade? Porque certamente o rebanho era insignificante, mas Deus conhecia aquele que estava por detrás do rebanho. E aí Samuel entendeu a conversa de Jessé. E aí Samuel disse: pois mande chamar esse moço, porque enquanto ele não chegar, nós não nos assentaremos em volta da mesa para o banquete, enquanto ele não chegar. Como quem diz: porque está faltando o ungido de Deus.
E aí quando de repente Samuel olha, lá vem aquele moço, na verdade a Bíblia diz que ele era ruivo, de gentil presença, na verdade, era um homem que tinha uma boa presença, e aí lá vem o camarada todo espantado, eu acredito, sem entender nada, como quem diz, eu nunca fui chamado para um evento como este, para uma reunião como essa, de repente me chama lá de trás do rebanho para uma reunião como essa, o que está acontecendo? Tem até os irmãos já assistiram, né? Tem até um filme que vê que quando ele chega, né? Eles fazem aí encenação, quando ele chega assim meio que espantado, na verdade. Dá para a gente entender pelo texto, na verdade, que ele chega meio que sem entender o que está acontecendo, na verdade. E aí quando ele entra, todos surpreenderam, porque antes mesmo de ele se assentar, estava de pé o profeta. E aí quando ele colocou de pé, agora aquele de quem eu vi rei. E aí foi lá e derramou o azeite na cabeça de Davi. A Bíblia diz que foi na presença de todos os seus irmãos. Os seus irmãos ficaram preocupados, como quem diz assim, eu acredito que os mais velhos diziam, o direito era meu, por que esse óleo está indo na cabeça de Davi, desse pastorzinho, desse cuidador de ovelha, que não tem nenhum significado, mas saiba de uma coisa, que o coração do homem, cada um de nós tem um valor especial. Que a partir daquele momento o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então naquele momento era o ungido de Deus. Já foi direto para o trono? Não é verdade? Não foi direto para o trono. Quando a gente acompanha a trajetória de Davi, a gente vai descobrir que ele passou 25 anos ainda para poder se assentar lá no trono. Sofreu perseguição, foi escorraçado, não é verdade, pelo seu rival. Teve a oportunidade de de ceifar a vida do seu rival, daquele que ele perseguia, mas ele disse, não, eu não posso fazer isso. A vingança não cabe a mim, não é verdade? A vingança é do Senhor, a vingança pertence ao Senhor, então deixa que no tempo certo, Deus vai lá e tira ele do meu caminho. E aí quando deu um dia, os filisteus se levantaram, na verdade, para fazer um favor para Davi, para levantar guerra contra Israel. E aí quando Saul, já sem proteção de Deus, não é verdade? Vulnerável ao ataque do inimigo, está lá no meio da batalha, e aí alguém chega e fere ele. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer aqui como um qualquer não, na verdade eu quero morrer, mas como um guerreiro, como um flecheiro, como um valente, como aquele que está no pódio, na verdade. E aí ele chama o seu companheiro e disse, vem cá rapaz, pega a espada aqui, tira a minha vida. Ele disse, longe de mim, eu não farei uma coisa dessa, mas de jeito nenhum, porque ele não queria que o inimigo matasse ele, ele sabia que da forma que ele estava, o inimigo ia alcançar ele, e ele disse, para não dar gosto para o inimigo, e ele foi lá, a Bíblia diz que ele foi lá e se jogou no bico da sua própria espada. Então não precisou a mão de Davi ir lá, ele mesmo foi lá e tirou a sua própria vida, porque ninguém brinca com Deus, não é verdade? Deus não se esquece das coisas, não é verdade? A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então, na verdade, nós entendemos a palavra de Deus, que aquilo que ele te prometeu, ele é poderoso para cumprir no seu tempo certo. Eu sei que se eu perguntasse para os irmãos aqui, para cada um dos irmãos ia mencionar, ia dizer que tem promessa de Deus. Porque todo crente tem promessa de Deus, não é verdade? Tem promessa de Deus, e eu quero te dizer, não desista, espera, porque no tempo certo, Deus vai te dar vitória. Agora não se esqueça, não é verdade? Não se esqueça e nem recue para trás, porque se recuar, vai outro e entra no lugar. Jesus chegou e disse assim para o paralítico, quer ser curado? Ele disse, como, Senhor? Quando eu me movimento, vem um primeiro do que eu e entra no meu lugar. Recebe a minha cura. Na verdade, recebe aquilo que eu planejei receber. Então,
A gente tem que ficar atento, não é verdade? Tem que ficar atento para receber a nossa vitória no tempo certo, no momento certo. Mas não podemos ser apressados demais, não é verdade? Querer fazer aquilo que é de Deus. Porque, na verdade, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e os irmãos são cientes e sabem muito bem disso, não é verdade? Que tem coisa que é só Deus que pode fazer na nossa vida. Agora tem coisa que é você que tem que fazer. Deus está vendo, Deus está olhando, mas é você que tem que fazer, então Ele não vai fazer por você, não é verdade? Ele não vai fazer por você. Então é isso que nós devemos entender uma coisa. Os irmãos se lembram de Pedro? Está lá, não é verdade? Está lá, naufragando, mas está lá, lutando, não é verdade? E aí Deus disse, ele não está precisando de mim não. E aí quando ele gritou, ele clamou, aí a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Não é verdade? Porque, na verdade, você passando por uma luta, você que tem que correr a Deus, você que tem que recorrer a Deus e dizer para Deus que está necessitado, não é verdade? Então que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar no seu amor para todo sempre. Amém?